Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional e que o Senhor venha nos abençoar, nos enriquecer, nos encher da sua graça e vida. Nós estamos meditando no capítulo 25 de Mateus e ontem nós vimos a parábola das 10 virgens e hoje nós vamos então ver a segunda parábola do capítulo, que é a parábola dos talentos. Inclusive, nós vimos na parábola das 10 virgens que as virgens prudentes guardaram um azeite que foi crucial para entrarem na carruagem e irem com o Senhor. No entanto, na parábola dos talentos, ele vai mostrar exatamente o trabalho de uma virgem prudente e o, o como que diz, o infortúnio, o declínio ou a derrota de uma virgem louca e imprudente. A partir do verso 14, Mateus 25, verso 14 em diante, vamos ler a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo que tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ok. Vamos lá. Temos aqui então uma parábola tão profunda como a de ontem. E ela agrega, ela acrescenta em cima do que foi pautado ontem, com as virgens. Então aqui o Senhor vai trabalhar com 3 personagens, e eu vou adiantar um pouco nos versículos para a gente não fazer ele ficar muito longo. Ele chama 3 personagens e ele dá 5 talentos.
2. O segundo ganha 2 talentos e o terceiro ganha 1. Esse talento é um talento de ouro que vale 32 quilos de ouro, que dá uma grana pretaça. Porque o grama de ouro tá muito caro. Acho que tá R$ 1.000 e pouco. Imagina, se 1 grama 1.000, então pensa aí, 32 vezes 5 dá 160 quilos. Dá 160 mil gramas de ouro vezes 1.000 e pedrada. É muito dinheiro. Ok. O senhor está falando isso porque ele está falando dos talentos na obra dele. E esse é o preço. As coisas de Deus são valiosíssimas. Ok. Então, verso 16. O que recebeu 5 foi trabalhar, né? Saiu para negociar. Você pega dinheiro para fazer dinheiro. Então você vai lá, abre uma quitanda, abre uma rede de bebida, abre uma rede de alimentação, abre uma rede de posto de gasolina, etc, etc. Você negociou. E ali então ele que recebeu 5 talentos de ouro, quando o senhor voltou ele tinha 10. O outro que recebeu 2, que é muita grana, né? Muita grana. 50 quilos de ouro, né? O do primeiro foi 50, não, 96, o do primeiro, do segundo, 64 quilos de ouro, muito dinheiro. Ele também trabalhou, negociou e ganhou mais, multiplicou, e agora ele tinha 4. Mas a moral da história aqui é mostrar o terceiro, que é o que está escrito no verso 18. Mas o que recebera saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele guardou. Ele fez um buraco, fez um mapa para não perder, guardou o dinheiro ali. Quando o senhor voltasse, ele devolvia os 25 quilos de ouro. Na cabeça dele foi isso que o texto disse até agora. Então no verso 19 está escrito assim: depois de muito tempo, isso é o Senhor Jesus voltando, isso ainda não aconteceu, isso ainda vai acontecer. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Esse é o tribunal de Cristo. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3, não me engano. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Aí o Senhor fala: servo, muito bem, servo bom e fiel. Nosso trabalho é para ouvir essa frase. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Se o Senhor chama tudo isso de pouco, não é porque é pouco. A gente viu que é muito. Ele chama de pouco por causa do que ele vai dar de recompensa. E aí é muito. Aí é muito. E esse é o meu coração. Tem que ser o seu também. Viver nesse muito. Nesse muito. Aleluia, aleluia. Entra no gozo do seu Senhor. Verso 22. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. E disse então o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Aleluia. Olha que bênção. Aí o verso 24 chega aonde realmente o Senhor queria contar essa história. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeastes, ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Antes da gente continuar, o que seria nos dias de hoje alguém dando esse relato para o Senhor no dia do tribunal? Porque assim,
5 talentos é muita coisa. Não fala da maioria dos crentes. A gente acredita que existe os irmãos de 5 talentos. O pastor Aloysio, existe o Billy Graham, existe o Joseph Prince hoje, existe o Joel Osteen, existe os irmãos de 5 talentos, Dag Hughes-Mill, pastor Chris, lá da Nigéria. Existe os de 5 talentos, mas são contados. Os de 2 talentos existe? Claro que existe, há muitos de dois talentos, né? Homens poderosos liderando igrejas poderosas. Mulheres também. Agora, a maioria da igreja, 95% talvez, dos crentes da igreja, é de 1 talento. E não tem problema nenhum nisso. Porque muitos que pareciam que tinham 5 talentos corromperam, se venderam pelo dinheiro, fizeram das igrejas impérios gananciosos para o seu próprio benefício, se embriagaram com aquela grande quantidade de ouro, não vão receber galardão, vão receber disciplina, porque foram gastar os recursos do Senhor com ébrios. Vão passar a temporada também onde os ébrios passam. E aqui então, nós vemos que mais de 95% dos crentes são de 1 talento. Eu sou de 1 talento, você talvez está me ouvindo é de 1 talento. Não há ninguém que é menos. E aí, esse de 1 talento, ele então agora conta porque escondeu. E ele fala que ele sabe que o Senhor é severo, ceifa onde não semeia e ajunta onde não espalha. Presta atenção, isso aqui já mostra que ele tem uma visão totalmente equivocada do Senhor Jesus. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele deu a vida para nos salvar. Como assim ele ceifa onde ele não semeou? Ele não é ladrão. Como assim ele ajunta onde ele não espalha? Como ele é severo se ele deu a vida dele para nos salvar? Então, veja, quem enterra o talento, em primeira instância, é alguém que tem a visão errada de Deus. A obra de Deus é muito séria. Eu não vou me envolver com as coisas de Deus e fazer tudo errado. Olha, isso parece bonito, mas não, é só alguém enterrando o talento. Eu prefiro não fazer do que fazer desse jeito que eles fazem. Isso é alguém enterrando o talento. Ele conta no verso 25: receoso, escondi o teu talento na terra. O que é receoso? Com medo. Por quê? Porque a maioria do problema dos irmãos dentro da vida da igreja é o medo. Medo de passar vergonha, medo de não alcançar resultado, medo de não atingir o alvo, medo de não ser tão bom quanto o outro é bom. E isso é um caminho de esconder talentos incríveis. Há também aqueles que não têm a questão do medo, mas eles são preguiçosos. Preguiçosos, e na sua preguiça eles criam zelos. Ele é preguiçoso, mas ele fala: eu não fui chamado para isso. Ele é preguiçoso, mas ele fala: eu prefiro não fazer do que fazer de qualquer jeito. Ele é preguiçoso, mas ele conta uma história diferente para enterrar o seu talento. Esse rapaz, ele é o retrato ideal de uma virgem que não tem azeite. Foi salvo? Foi. É um servo do Senhor? É. Foi chamado para ter um talento? Foi. Foi comissionado no trabalho? Foi. Ele fez? Não. Por isso ele não tem o azeite da unção. Porque é medroso, porque é preguiçoso, porque tem uma visão errada de Deus. E entre aí, muitas desculpas podem vir. Então aqui você tem a resposta de quem é aquelas 5 virgens loucas e também aquela que fica no arrebatamento lá em Mateus 24. Vamos então avançar? Verso 26, o Senhor fala o quê? Respondendo-lhe, porém, o Senhor
servo mau e negligente. Olha a diferença lá naquele primeiro, servo bom e fiel. Oh, irmãos, lutemos por essa frase. Vamos dar nossa vida por essa frase. Vamos achar que essa frase vale mais do que um bom carro. Vamos achar que essa frase vale mais do que uma casa maravilhosa. Vamos achar que essa frase vale mais do que estar na praia curtindo. Vamos achar que essa frase vale mais do que o nosso ego maldito que quer estar em evidência. Porque essa frase vale 1000 anos de pura bênção. E se não for essa frase que você vai ouvir, não tem uma terceira. Se você não ouvir que você é servo bom e servo fiel, você vai ouvir servo mau e negligente. Uau. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Aí o Senhor fala: tirai, pois, o talento daquele que tem 10. Tira dele, tira o que seria o benefício dele. Ele não vai desfrutar no reino. Tira o que é o desfrute dele do reino. Tira. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10. Vem cá, filho. Você que serviu o último fio de vida da sua alma. Seu benefício vai aumentar. Você vai ganhar o que era daquele ali também. Aleluia. Aleluia. Porque quem tem vai receber mais. E quem não tem, até o pouco que pensa que tem, vai ser tirado. Ô, discurso duro. Que discurso duro. Mas ainda tem duas coisas aqui pra gente avaliar. Verso 30. Verso 30 mostra duas coisas grandíssimas que nós temos que avaliar. Primeiro, e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Agora, por que o Senhor chamei de servo inútil? Nós temos um relato do servo inútil. Nesse mesmo livro de Mateus. E ele fala de uma parábola do Senhor, né? Que os discípulos querem ter fé. E o Senhor fala para eles uma história, né? Que um homem está trabalhando no campo. E quando ele chega em casa, ele e o servo estavam no campo. Quando ele chega em casa, ele senta na mesa porque ele quer jantar. Então o servo dele, que estava com ele lá no campo, faz a comida, coloca na mesa e fica esperando o Senhor jantar. Depois que o Senhor janta, aí ele lava os pés do Senhor, o Senhor vai para a cama para dormir, aí ele senta para comer. E o Senhor fala: esse é um servo inútil, porque ele só faz aquilo que é ordenado. Veja, então, o servo inútil por quê? Porque é aquele crente que ficou crente. Porque se é um crente que nem crente na igreja tá no mundo. Não, eu aceitei Jesus. Quando? Faz 10 anos. Mas você aceitou Jesus e você tá onde esses últimos 10 anos? Bebendo cachaça, usando droga, saindo para ter relações sexuais e etc. Mas eu aceitei Jesus. Não, você é um louco, enganando a si mesmo. Se morrer, vai pro inferno. Se morrer, vai pro inferno. Que papo é esse de aceitou Jesus, o Espírito Santo está dentro de você, mas você só fica no mundo, nunca tem vontade de ir para a igreja, nunca está na igreja, nunca consegue ir para a igreja? Poxa, o Espírito Santo não tem influência nenhuma na sua vida. Não. O servo inútil é aquele que está com o Senhor. No campo, fazendo ali a comida, dando a comida para ele, depois ele que come, e o Senhor fala: é um servo inútil. Por quê? Porque se você sair do padrão de servo inútil, você tem que ser um servo além da conta, um servo que tem a lâmpada e azeite reserva. Por isso que a obra de Deus ela está sendo feita, mas não por pessoas que creem que tem que fazer porque é o chamado, tem que fazer porque é obrigado, tem que fazer para ir para o céu, tem que fazer. Não, ela está sendo feita por pessoas que amam essa obra e deram a própria vida para fazer essa obra. Por isso ele é um servo inútil, porque faz o que é mandado, mas agora ele faz além do que é mandado.
Então ele deixou de ser servo inútil para se tornar um servo bom e fiel. Aleluia, aleluia. Mas o inútil, lançado para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor não vai machucar as virgens imprudentes, o Senhor não vai machucar os que não são arrebatados, o Senhor não vai machucar os inúteis, não vai pôr fogo neles, não vai queimá-los. Por que eles vão estar num lugar onde há choro e ranger de dentes? E por que esse lugar é chamado de trevas? Primeiro, porque o Senhor Jesus e Deus vai vir passar o milênio junto, no galardão. Então, se ele vai passar o milênio no galardão e quem é o derrotado não vai estar lá no milênio, ele vai ficar num lugar sem Deus. As trevas não é uma escuridão, é um lugar sem Deus. Porque Deus não vai estar lá. Talvez vai ter anjos guardando eles ali, mas eles vão estar ali isolados. Não vão estar aonde todo mundo que é para receber o galardão vai estar. Os que vai ser colocado no muito. E por que choro e ranger de dentes? Porque chorar até o ponto de ranger os dentes é chorar demais. É chorar com muita dor. E eles vão chorar por quê? Porque eles poderiam fazer parte daquele galardão e por causa deles, unicamente por causa deles e por causa da ideia deles, eles ficarão de fora. Deixa eu te dar uma dica. Toma muito cuidado com quem você anda e com o que você resolve ouvir. Se o que uma pessoa fala, essa igreja cada vez cobrando mais, querendo dinheiro, fazendo isso e aquilo, eu parei de ser trouxa. Cuidado com esse. Cuidado com esse, pra você não seguir um conselho dele. Ninguém vai te fazer de bobo porque você é filho do Senhor. Mas não é você que vai se autodefender, é o Senhor que vai te defender. Se você está sendo enganado, passado para trás, o Senhor vai cuidar de você e vai cuidar de quem faz isso. Então toma muito cuidado com gente esperta, que percebe, que vê a maldade e começa então a fermentar as pessoas para não fluírem. Essas pessoas são servos inúteis, derrotados. Em alguns casos são joio, porque não são nem servos, são joios infiltrados no meio dos trigos. Novamente um capítulo muito grande, há tanto para falar, mas isso aqui é um devocional pequeno. Mas eu quero então te exortar hoje a pôr o seu talento para funcionar. Por favor, põe o seu talento para funcionar. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Fica na paz e até amanhã.